Sede unidos, porque sois irmãos, irmãos neste mundo, irmãos na imortalidade. Trabalhai em comum para tornardes mais suaves as condições da vida social, mais fácil o desempenho de vossas tarefas futuras. Trabalhai para aumentar os tesouros de saber, de sabedoria, de poder, que são a herança da humanidade. A felicidade não está na luta, na vingança, está na união dos corações e das vontades. Esse é o horário das araras passarem. Agora eu tenho gravado os vídeos no final de tarde e eu tô quase abandonando a gravação para ir lá contemplar o final de tarde. Está maravilhoso hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um capítulo do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Estamos hoje no capítulo 18 e eu quero agradecer aqui ao Rafael Ludolf. Rafael, muito obrigada pela sua contribuição em ter tido o trabalho de reescrever este capítulo e trazer tantas informações confortadoras para a gente, complementando aí o que Leon Denis trouxe. E eu senti, assim, lendo o seu capítulo, de que, nossa, é tão difícil complementar Leon Denis, né? Ele já trouxe aquilo tão completo ali, mesmo reescrevendo esse capítulo 100 anos depois, mas mesmo assim você conseguiu inserir aqui informações que fechou muito bem fechado, pelo menos por agora, né? Que a gente sabe que daqui a algum tempo, se quiser reescrever de novo, vai ter outras informações, se Deus quiser, né? E se a gente se esforçar muito para isso, para que a gente melhore as informações científicas, que depende de nós. Nós compomos a ciência e a gente pode fazer esse trabalho. Gente, no capítulo de hoje, Justiça e Responsabilidade, o problema do mal. O que é o mal, né? Afinal de contas. Já falei aqui em outros capítulos o que é o mal e vamos relembrar. O mal é apenas a ausência do bem. Não tem-se aí uma definição de mal como se alguém tivesse criado o mal. Onde não há luz, há escuridão. Onde não há bem, há mal. E quando a gente deixa de fazer o bem, nós também estamos fazendo o mal. Então, você não vai arcar com as consequências apenas das coisas boas que você faz e querer justificar assim, ah, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Está deixando de contribuir para a sociedade? Está deixando de fazer o bem e está fazendo mal. Vai arcar com essas consequências também. Esse é um capítulo bem leve, bem curtinho, gente. Eu vou começar com alguns trechos do livro antigo. Se você não sabe o que é aqui a diferença do livro antigo para o livro novo, eles não são iguais. Volte nos vídeos anteriores, tem bastante conteúdo aí para trás. No livro antigo, eu vou trazer uma colocação aqui de Leon Denis sobre os obstáculos. Porque assim, né? A doutrina dos espíritos, de um modo geral, tem uma fama, e eu já falei mal disso também, tem uma fama de que nós precisamos sofrer para crescer. E aí fala que espírita fica procurando sofrimento. Se não tiver sofrido, tá errado. Na verdade, o que acontece, agora uma opinião bem pessoal, tá? O que acontece é que a gente vai entendendo o que é o plano físico, o que é o plano espiritual, o que nós já passamos, o que nós já criamos para nós mesmos. Então, dentro das leis, uma delas a lei de causa e efeito, é muito difícil a gente passar por situações que sejam sem sofrimento,
Porque a gente entende toda a lei de encadeamento que tem na natureza. Então, o sofrimento ele passa a ser ressignificado dependendo do olhar que você coloca nele. Ou você pode ver como um aprendizado e isso se torna mais leve, ou você pode ver como um problema. Porque a tempestade, ela pode ser um problema para várias pessoas, mas ela é um benefício para outras. Então depende da faceta, depende dos olhos, de onde você está buscando olhar. E quando você se propõe a algo maior, então se você aqui é um empresário, se você é uma mãe, você sabe que tem problemas que seus filhos vão passar, mas é por algo maior. Você consegue ver como responsável por eles. Quando a gente se propõe a ter empresa, a assumir cargos de liderança, a gente sabe que a gente vai passar por dificuldades, ou quando a gente está passando pelas dificuldades, né? A gente entende que faz parte de um objetivo maior. E essas dificuldades são coisas que a gente ainda não aprendeu. Faz parte aí do caminho. Então, ressignificar esse sofrimento, até porque a gente está aqui na série de vídeos ressignificando o seu movimento através da espiritualidade científica, e que esse sofrimento que a gente conhece, ele pode ser amenizado quando a gente entende as leis, mas a dor do crescimento, a gente vai entender que ela é inevitável, até que a gente aprenda. Depois que a gente aprendeu, vai ficando tudo mais leve. Mas vamos ver as referências que o Leon Denis traz. E aí ele traz uma aqui que é o seguinte. Acho que eu coloquei a página errada. A alma deve conquistar um por um todos os elementos, todos os atributos de sua grandeza, de seu poder, de sua felicidade. E para isso, precisa de um obstáculo da natureza resistente, hostil mesmo, da matéria diversa, cujas exigências e rudes lições provocam seus esforços e formam sua experiência. Então, você quer entender um pouco do que você está passando, principalmente com relação a dores e sofrimentos? Olha para os processos de transformação que acontecem na natureza. Quando a gente entende o princípio das coisas, e por isso eu sugiro aqui estudar Gênese, lá do Velho Testamento, que é o princípio de tudo, a criação do planeta, que a ciência tem hipóteses, e quando a gente junta as hipóteses da ciência com as hipóteses das escrituras sagradas, a gente consegue ter uma interpretação muito mais lógica, racional e que acalenta os nossos corações também. Aí você entende o princípio dessa conquista que a alma deve fazer, desse processo de evolução que nós estamos caminhando para poder conquistar esses benefícios da alma. Porque se tudo vai passar por esse processo de evolução, por que a sua alma não passaria também? Sendo que o princípio é o mesmo para todas as leis divinas. A gente pode ver pelo ser humano. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, o nosso corpo, ele passa por todos os estágios da natureza. Parece um girinozinho lá, e vai passando pelos outros estágios. Mais um exemplo de que a gente vai revivendo esses estágios todos da natureza para garantir, para conseguir essas conquistas da alma. E aí fala, né? Daí também nos estágios inferiores da vida, a necessidade das provações e da dor, a fim de que se incide sua sensibilidade e ao mesmo tempo se exerça sua livre escolha e cresçam sua vontade e sua consciência. Olha para o processo infantil e como espíritos nós também temos essa evolução, essas categorias. Olha para uma criança que você vai ver que o sofrimento dela não é um sofrimento para você, é um sofrimento para ela, que ainda não entende as situações. Quando ela chora, quando ela cai, quando ela não entende um não ou uma privação. É quando a gente também não entende uma privação financeira, uma privação de saúde, uma privação de qualquer outra coisa. Porque Deus, as leis naturais, estão colocando ali na sua vida
as provas necessárias para o seu aprendizado, da mesma forma que a criança vai passar pelas provas necessárias para o aprendizado dela. É indispensável a luta para tornar possível o triunfo e fazer surgir o herói. Olha a simbologia aí, né, do herói. E o triunfo, gente, não é sobre outras pessoas. Vou triunfar acima de alguém. Não. O triunfo é sobre você mesmo, sobre as suas mazelas e as suas dificuldades. Lembra lá em Gênesis, na criação dos 7 dias, os 7 dias simbólicos, né? De que o homem foi a última criação ali a ser criada, né? 6º dia de criação, criou o homem e Deus fala para ele dominar sobre os animais. E esse dominar é dominar os animais dentro de nós. Aí a gente vai triunfar nesse processo, que a gente vai sair da animalidade e ter pura consciência, que hoje a gente tem fragmentos de consciência. A gente é mais instinto, é mais inconsciente do que consciente. Sem a iniquidade, a arbitrariedade, a traição, seria possível sofrer e morrer por amor da justiça? Gente, isso daqui é algo bem bacana de falar, porque eu vou citar aqui 2 exemplos que me vieram em mente agora, para a gente trazer algumas sensações de sofrimento, né? Eu passei pelo processo de encontrar uma cadela minha falecida dentro da piscina. Gente, quando isso aconteceu, foi uma dor, mas foi uma dor que assim, eu fecho os olhos, eu consigo reviver ali as situações. Hoje, sem tanto aperto no coração, mas ainda sinto. Não sei se um dia eu vou ficar sem esse aperto, mas uma situação que me trouxe muito aprendizado. Porque até aquele momento na minha vida eu procrastinava muito, enrolava muito para fazer as coisas. Não quer dizer que hoje eu não enrole, eu enrolo, mas antes eu enrolava mais, procrastinava muito. E quando ela faleceu ali na piscina, me veio aquele ímpeto assim de podia ter evitado. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida, né? Podia ter evitado aquela situação. Mas uma coisa é, você vai ficar naquela sensação de podia ter evitado para o resto da vida, ou você vai evitar novos problemas. Então, a partir dali, o meu movimento para evitar problemas que dependem de mim, que estão nas minhas mãos, começou a ser muito mais consciente e disciplinado. Tive preguiça várias vezes, tive coisas que eu deixei para depois, é óbvio, porque nós somos seres humanos imperfeitos ainda, estamos caminhando, somos perfectíveis, mas a gente ainda é imperfeito. Porque aí eu fiquei ali rememorando todos os momentos que eu falava, que eu sentia a vontade de ficar com ela, mas a preguiça falava mais alto, eu ficava no sofá. Dava aquele horário mais ou menos de colocar comida para ela e eu ficava enrolando, fazendo outra coisa. Hoje em dia, eu tô tentando tirar essa palavra tentar. Eu vou falar assim, eu não vou usar mais essa palavra tentar, vou usar palavras diferentes, porque a gente tira o tentar, né? Hoje eu faço um movimento muito mais, vou usar a mesma palavra, muito mais disciplinado com relação a isso. Porque aí, quando eu sinto vontade de fazer as coisas, desde que não maltrate ninguém, não vá ferir o espaço de ninguém, eu vou lá e faço. Eu sinto vontade de ligar para alguém, eu vou lá e faço. Eu sinto vontade de conversar com alguém, eu vou em busca dessa pessoa para conversar. Eu sinto vontade de ler um livro diferente do que eu estou lendo, eu vou lá e leio. Claro que sempre medindo para a gente não entrar numa irresponsabilidade de não dar continuidade às coisas que a gente começa. A gente deve cumprir a nossa responsabilidade. Mas ouvir um pouco mais a minha intuição. Então, tem outros cachorros aqui em casa atualmente. Deu vontade de brincar com o cachorro? Eu não tô numa rotina ali tão urgente de tarefas, coisas que podem esperar um pouquinho. Eu vou lá, brinco, abraço. Deu a hora de dar comida? Eu não tô num trabalho muito importante. Eu vou lá, levanto, dou a comida.
Mas eu também não fico culpada de quando eu estou ocupada com outras coisas e naquele momento eu não posso ir lá brincar. Naquele momento eu não posso ir lá dar comida. Não vai morrer de fome. Assim que eu conseguir me desvincular dessa atividade, eu vou lá e dou comida, tá tudo bem. Então eu tirei esse peso, sabe? Só que eu precisei viver esse sofrimento. Eu precisei sentir esse sofrimento muito intenso para hoje agir diferente. E acompanhando nessa época que a gente está vivendo agora, eu vi um documentário sobre um rapaz que hackeou informações aí do governo, do Supremo Tribunal Federal. E ele contando a história dele, foi interessante que ele tinha passado por uma vivência há um tempo atrás na história dele, que ele já tinha envolvimento ali em acessar informações alheias, que a gente sabe que isso é proibido, é um crime, mas ele já fazia isso. E ele foi acusado por acessar essas informações, mas foi acusado também por tráfico de drogas, que ele estava envolvido em informações de tráfico de drogas. E isso não era verdade. Isso foi um movimento ali do Supremo Tribunal Federal para tirar a culpa de outra pessoa. Isso é o que ele fala, tá, gente? O que é verdade ou não, a gente teria que ser da Polícia Federal aí para investigar. Isso é o que eu ouvi da boca dele e a gente precisa confiar no que as pessoas dizem com raciocínio, né? E aí ele falou que quando ele teve a oportunidade de acessar informações do Supremo Tribunal Federal, ele quis justiça, ele quis desmascarar o Supremo Tribunal Federal, porque num momento lá atrás ele tinha sentido a dor de ter sido culpado por algo que ele não tinha feito. Tudo bem, ele tinha acessado informações que eram sigilosas, mas ele não estava envolvido em tráfico de drogas. E ele sentiu a dor da namorada dele terminar com ele, ele sentiu a dor de amigos da escola se afastarem dele, porque ele estava sendo acusado como tráfico de drogas. E a namorada dele até falou para ele assim: o Supremo Tribunal não mente, então só você que pode estar mentindo. Olha o problema, gente. Olha o que ele passou, né? Uma dor intensa para ele depois corrigir coisas que ele achava que tinha que corrigir. Ele também não fez da melhor forma, mas precisou uma dor intensa para ele ressignificar o movimento que ele estava fazendo. E se não fosse essas dores, né? Será que a gente agiria diferente? Precisa desses obstáculos. Um outro ponto que ele coloca aqui é sobre o sofrimento físico, que fala assim: cumpre que haja o sofrimento físico e a angústia moral para que o espírito seja depurado. Limpe-se das partículas grosseiras, para que a débil centelha que se está elaborando nas profundezas da inconsciência se converta em chama pura e ardente, em consciência radiosa, centro da vontade, energia e virtude. Hoje, conhecendo a nova medicina germânica, é muito claro para mim essa necessidade do sofrimento físico. Por quê? Porque cada parte do nosso corpo tem uma função emocional, comportamental. Então, para cada sofrimento que a gente tem no corpo, de dores físicas, eu estou depurando uma emoção, eu estou lapidando uma emoção. Que se eu não passasse por essa dor, por essa limitação de algum movimento, quando eu tenho uma dor no ombro, quando eu tenho uma dor na coluna, eu não aprenderia aquela emoção, valorizar aquele movimento. E muitas pessoas dizem, né, a gente só valoriza quando perde. E é esse o processo. A gente vai perdendo coisas no decorrer da vida, a gente vai perdendo a juventude, a gente vai perdendo a pele esticadinha, a gente vai perdendo as funções. E tem uma fala de um psicólogo que ele fala assim: o que seria da gente se a gente ficasse com 18 anos pro resto da vida? Porque com 18 anos pro resto da vida, a gente tem carinha de jovem, tem corpinho de jovem, tem a preguiça de jovem também, mas a gente tem a cabeça de jovem, gente. A gente não iria valorizar muitas outras coisas que, quando a gente vai chegando com 30, 40, 50, 60, você vai valorizando outras coisas da vida de uma forma completamente diferente. A gente ia ficar juvenil, adolescente pro resto da vida. Ai, eu não queria. Eu não queria a beleza
e o corpo de 18 anos para perder a sabedoria de hoje, por exemplo, que estou com 31. Não trocaria mesmo. Um outro ponto que o Leon Denis traz aqui é legal que ele fala desse exemplo que eu dei aqui agora, da gente saborear essa experiência quando a gente está mais velho. Ele fala assim: verdadeiramente só se conhecem, saboreiam e apreciam os bens que se adquirem à própria custa, lentamente, penosamente. A alma criada perfeita, como o querem certos pensadores, seria incapaz de aquilatar e até de compreender sua perfeição, sua felicidade. Sem termos de comparação, sem permutas possíveis com seus semelhantes, perfeitos quanto ela, sem objetivo para sua atividade, seria condenada à inação, à inércia, o que seria o pior dos estados. A mesma história dos 18 anos. Porque viver para o espírito é agir, é crescer, é conquistar sempre novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais elevado na hierarquia luminosa e infinita. E aqui a gente faz um parênteses, né? Que a gente confundiu esse ímpeto que a gente tem de crescer, de conquistar novos títulos, novos méritos, um lugar cada vez mais elevado, com a competição, com o ter que passar por cima do outro para isso. A gente vai continuar nesse ímpeto de crescimento, mas o nosso crescimento deve ser para aquilo que é permanente, que é espiritual. Então, os aprendizados morais que você tem no seu dia a dia, então vamos dar prática aqui, né? Vamos colocar exemplos práticos. Tudo que você faz no seu dia a dia, que você sente alegria, tristeza, que você percebe frio, quente, que você tem condições de ajudar uma pessoa, que você se sente prazeroso de fazer aquele trabalho em prol de uma comunidade, fazer aquele trabalho mesmo com retorno financeiro, mas que traz muitos resultados para a vida de uma pessoa. Estar com a sua família naquele momento que vocês trocam experiências, naquele momento que um respeita o tempo do outro e você tem um monte de coisa para fazer e alguém vem, chega do seu lado e fala que quer compartilhar aquele momento com você. Ou quando você vê um irmão, um pai, uma mãe que está angustiado com algum processo e você senta do lado e só fica ali, presente. Se ele quiser conversar, ótimo, se não, você está ali mostrando para ele: olha, conta comigo, porque a gente sabe que dentro das famílias é difícil, né, essa conversa, mas essa sensação de você poder estar presente quando alguém está precisando da sua ajuda, não precisa falar nada, não precisa dar conselho, estar presente. E para estar presente nesses momentos exige organização, exige disciplina de fazer as outras coisas no momento que precisa ser feito, para a hora que alguém precisa de você, você consegue separar. Isso é importante, isso não é? E a gente vai conquistando a nossa paciência, a gente vai conquistando a nossa serenidade, vai deixando a ansiedade de lado. Porque quando você treina isso, você pratica isso no dia a dia, deixar um trabalho por um tempo não vai te deixar ansioso. Nossa, agora elas passaram pertinho, as araras. Deixar um trabalho de lado não vai te deixar ansioso. Cuidar da sua saúde, fazendo meditação, exercício, estando com a família, não vai te deixar ansioso. Porque você sabe que são valores que ficarão, valores para a eternidade. Mas se ainda está te deixando ansioso, para onde você precisa olhar? De onde vem essa ansiedade? Que situação semelhante do seu dia a dia aconteceu na sua infância, aconteceu na sua adolescência, que ativa a sua criança interior? E com relação a isso,
Eu fiz uma live hoje com um rapaz chamado Alan. Quem acompanha minhas redes sociais, se quiser ir lá no Instagram dar uma olhada, ele está falando ali da origem das dores e doenças. Ele é fisioterapeuta, osteopata, também terapeuta da nova medicina germânica. E como a gente vai criando a nossa realidade desde a infância. A criança ferida, que muitos adultos carregam, foi ferida por julgamentos. Então, de onde vêm esses julgamentos que nos deixam ansiosos? De que eu não posso fazer o meu trabalho de uma forma diferente para estar com a minha família? De onde vêm essas necessidades? Se você não entender a criança que foi julgada lá atrás, tudo o que te lembrar essa criança julgada vai te impedir de viver aquilo que é importante para você. Vai te impedir de colocar limite no seu trabalho, vai te impedir de colocar limite numa pessoa que está querendo falar o que você tem ou não para fazer. Por que a pessoa que está falando o que você tem ou não para fazer é tão importante para você? Em que momento que a sua opinião não é mais importante do que a opinião do outro? Por que tem essa insegurança? De onde vem essa insegurança? Aí, se a gente não olhar para esse julgamento, a gente tem mais dificuldade de encontrar as respostas. Porque o nosso julgamento não deve ser além da nossa própria opinião. Você só consegue julgar a sua própria opinião. Se está certo ou está errado, se pode melhorar ou se não pode melhorar. Só. Porque a partir do momento que você quer julgar a opinião do outro, você se coloca acima dele como se você fosse melhor do que ele. E o que ele está fazendo está errado e o que você está fazendo está certo. Aí a gente vai criando esses bloqueios e medos de agir. Porque alguém pode me julgar, porque alguém pode me fazer algum mal. Sendo que está tudo sob o controle de Deus, tudo o que acontece na nossa vida é permitido por Ele. Como que alguém pode fazer algum mal para você que não seja atraído por você mesmo? Fica a dica aí dessa reflexão. E para que servem essas reflexões, né? Para a construção do nosso próprio eu. Aí Leon Denis traz aqui: construir o próprio eu, sua individualidade através de milhares de vidas passadas em centenares de mundos e sob a direção de nossos irmãos mais velhos, de nossos amigos do espaço, escalar os caminhos do céu, arrojamo-nos cada vez mais para cima, abrir um campo de ação cada vez mais largo, proporcionando a obra feita ou sonhada, tornarmos-nos um dos atores do drama divino, um dos agentes de Deus da obra eterna, trabalhar para o universo, como o universo trabalha para nós. Tal é o segredo do destino. E aí a gente sai dessa ideia de destino como algo premeditado. O destino é como os pais em relação a uma criança. Eles vão guiando e cada vez que a criança vai se tornando independente, ela vai tomando mais decisões do destino dela. Não tem momento que é só você que escolhe a roupa da criança? Tem. Mas tem um momento que ela começa a opinar sobre essa roupa. E aí ela vai falar, não vou sair com essa roupa, porque eu quero sair com outra roupa. E ela vai fazer birra, porque ela quer exercer a opinião dela. Ela não pode? Ela pode. Aquilo ela pode. O que ela não pode decidir é que horas que ela vai dormir ou acordar, que horas que ela vai comer ou não vai comer, que horas que ela vai tomar banho ou vai tomar banho. Ela pode até influenciar nessas opiniões. Ah, não quero tomar banho agora, vamos esperar um pouquinho? Ah, não quero dormir agora, vamos esperar um pouquinho? Mas vai chegar uma hora que você vai ter que assumir o controle. E vai chegar uma hora que Deus assume mais o controle do que nós, podemos dizer assim. Que são esses momentos, por exemplo, de pandemia que a gente está passando. E todas as influências invisíveis que acontecem na nossa vida que a gente não se atenta ainda. Porque tem lá, né, no livro dos espíritos, uma pergunta se os espíritos influenciam na nossa vida. Os espíritos desencarnados. E aqui ele chama de irmãos mais velhos, né? E fala que sim. E que nessa fase que nós estamos ainda, influenciam tanto que até são eles que vos dirigem. Então a gente não tem opinião? Tem. Mas é ainda igual uma criança.
o Pai vai cerceando. E os espíritos também vão nos cerceando para os caminhos que a gente deve seguir. Quando a gente tem dificuldades de construir esse próprio eu ou de perceber o que já foi construído do nosso próprio eu, a gente vai caindo em problemas existenciais. Como que é o nome do capítulo? Ó? Justiça e responsabilidade. Aí a gente começa a achar que tudo é injusto, a gente começa a achar que a responsabilidade dos nossos problemas está na mão do outro, porque eu não sei da construção do meu eu, qual é a minha história, o que eu já fiz para ter os problemas que eu tenho, o que eu já fiz para ter os benefícios que eu tenho. E como tudo na vida, você pode ver ou como problema ou como benefício. Tudo vai depender da ótica que você vai colocar nisso. Quando a gente resolve desconsiderar a história que construiu o nosso eu, a gente começa a entrar nesses vazios existenciais. Cadê a minha história? Eu não sei de onde eu vim. Eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Porque eu não quero olhar para trás. E isso foi falado muito bem por um outro Alain, que é médico, homeopata, já falei dele aqui em outros vídeos, falando do vazio existencial. Aí a gente retoma aqui essa história do vazio existencial, né? Não adianta você, querer tirar a história de alguém, como se essa história que a pessoa viveu foi errada, que crença que ela tem, se ela tem a mesma religião que a sua ou não, ou se ela acredita na mesma vertente da ciência que você ou não. E também não adianta você querer excluir fatos da sua história porque você não gosta deles ou porque eles ainda doem em você. Porque eles fazem parte dessa construção do seu eu. Se você não sabe o que construiu o seu eu até aqui, como que você vai construir daqui para frente? Porque para construir daqui para frente, você vai depender de emoções, de reações. Eu quero este caminho, eu não quero o outro. E por que você não quer este daqui? O que te impede de seguir nesse daqui? E se esse daqui for o caminho que vai realmente te fazer evoluir? A gente precisa ter clareza do porquê a gente quer ou não quer. Não é só porque dói, porque aí a gente tá entendendo, né? Dói, se dói, opa, é um sinal assim, dói, tá doendo? Peraí que eu vou olhar para isso daqui com mais interesse, se tá doendo. Mas não, quando dói a gente quer acabar com a dor, quer fugir da dor. Vai ter dificuldades com o vazio existencial. Tem uma outra referência aqui interessante que ele traz sobre a ideia da doutrina das reencarnações, da ideia das vidas sucessivas, né? Que nos aproxima entre os homens na sociedade. Então, a doutrina das reencarnações, ela aproxima os homens mais do que qualquer outra crença, gente. E por que isso acontece? Porque nos dá a capacidade de enxergar as injustiças como consequências. Vamos lembrar da história do plantio? Não quer plantar? Tá tudo bem. Vai ter que arcar com as consequências de não ter plantado. Depois você vai querer fruto e não tem. Tá bom. Mas se você plantou mal, meu amigo, não tem como colher bem. Se você plantou limão, vai ter que dar conta da colheita, vai dar limão. E se você plantou mal plantado limão, pode ser que não dê limão. Pode ser que dê outra coisa. Então, essa doutrina das vidas sucessivas é o que vai nos aproximar daquele inimigo que eu considero como inimigo. Se ele tá ali te atazanando, alguma coisa no cartório, alguma culpa no cartório você tem. Aí aquilo que eu tava querendo afastar de mim, eu me aproximo. Vem cá, meu irmão, deixa eu te entender melhor. Me perdoe por qualquer coisa que eu tenha feito, por mais que eu não tenha consciência disso, por mais que eu não saiba disso. Isso nos aproxima do outro. Diminui um pouco o julgamento e coloca o outro próximo de você, que precisa de ajuda tanto quanto você. Então, a doutrina das reencarnações aproxima os homens mais do que qualquer outra crença, ensinando-lhes a comunidade de origens e fins.
mostrando-lhes a solidariedade que os liga a todos no passado, no passado, no presente e no futuro. Diz-lhes que não há entre eles deserdados nem favorecidos. Então, lá atrás, quando a gente não entendia muito bem essas leis, a gente entendia, assim, acreditava numa questão mais mística, espiritualista, mas a gente não sabia muito bem os encadeamentos das informações. Então, como que eu posso acreditar em vários deuses, várias vidas, sendo que eu não aceito vir num corpo de escravo, numa vida sem dinheiro? Então, acreditava-se isso antigamente. Então, não pode ser possível essa doutrina que esse Messias aí professa, sendo que hoje eu sou rei e na outra vida eu posso vir escravo. Não tem cabimento isso para minha cabeça. E hoje a gente sabe que isso é possível. Então, o que você hoje está julgando como infeliz, daqui a pouco pode ser você que está nessa posição, trabalhando e aprendendo e vivendo todas as características daquela infelicidade. Então vamos minimizar o sofrimento daquele infeliz, porque daqui a pouco você vai renascer de novo. E não é bom a gente deixar um mundo melhor para as pessoas, porque essas pessoas vai ser você daqui a pouco. Vamos deixar um mundo melhor para você mesmo. Se quer manter essa visão egoísta, você vai deixar um mundo melhor para você mesmo. Nossos sofrimentos ocultos ou aparentes são consequências do passado, ou também a escola austera onde se aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. E nessa questão de aproximar, eu lembro de um exemplo que o Haroldo deu numa palestra dele falando que a gente duvida muito da capacidade de Deus, né? Aí ele fala assim, porque a gente fica assim, ô Deus, você tá mandando prova demais pra gente, você deve estar errando a Tamires, deve ser o Tamires, tem alguma coisa errada, porque não era pra eu estar passando por isso aqui, porque eu não tenho nada a ver com essa traição que o meu marido fez comigo, eu fiz tudo certo, aonde que tá o problema? Aí ele dá o exemplo assim, coloca lá no Google, pesquisa qualquer coisa, pesquisa uma pessoa no Google, coloca o nome dela, o CPF dela, em poucos minutos você sabe todas as informações dessa pessoa. E isso foi criado pelo homem. Pelo homem. Você acha que Deus está errando o seu endereço? Você acha que Deus te aproximou desse homem que causou aí essa traição com relação a você de forma equivocada? Você acha? Então, se a doutrina das reencarnações nos dá essa proximidade com as pessoas, nos aproxima daquilo que a gente precisa passar, por que eu estou vendo como ruim, por exemplo, os algoritmos aí das redes sociais? Eu vejo como super bom. Tem gente mal intencionada, leva para outro lado? Tem. Mas hoje eu vejo no Google, vejo no Instagram, vejo no Facebook, tudo aquilo relacionado ao que eu pesquiso, ao que eu assisto. Continua aparecendo para mim temas relacionados ao que eu já procurei, ao que eu já assisti. Então, essa ideia de que as pessoas, porque você é moldado por aquilo que as pessoas falam que tem que ser, em certa parte, né? Porque você é moldado por aquilo que você já veio criando há um tempo. Você procurou aquela publicidade, você procurou aquele vídeo, você procurou de alguma forma. Senão isso não estaria aparecendo para você. Olha que bacana os algoritmos. É uma pincelada do que a gente pode entender de Deus na nossa vida. Você acha que está aparecendo demais aquela propaganda de alguma coisa para você? Você já pesquisou algo semelhante com relação àquela propaganda. Agora, comece a prestar atenção no que Deus está mostrando demais na sua vida. Com relação à sua saúde, com relação à sua família, com relação às desavenças. É aquela temática semelhante de traição que acontece com você. É aquela temática semelhante de injustiça que acontece com você. É aquela temática semelhante de abandono que acontece com você. Aí todo mundo quer o problema. São as pessoas que te abandonam, são as pessoas que são injustas com você. Meu amigo, você procurou isso na publicidade de Deus. Para Ele estar colocando isso na sua vida. E não é Ele que está colocando assim como, um justiceiro. Não, são leis de atração. Você está atraindo aquilo que você precisa. E quando a gente atrai aquilo que a gente precisa, a gente vai criando em torno de nós a realidade
que nós pensamos, que nós acreditamos. E tem uma referência bem legal com relação a isso. Tudo ao redor de nós demonstra a inferioridade do planeta em que habitamos. Então, se está muito inferior aí em torno de você, você faz parte dessa inferioridade. Começa a mudar as suas interpretações diante da situação. E hoje, gente, eu vejo como minha vida ficou muito mais leve quando eu fico impaciente com alguém, quando eu acho que a pessoa não fez aquilo que eu queria que ela fizesse, quando eu acho que tem alguém fazendo menos do que eu e eu estou sendo injustiçada. Eu interpreto aquela situação como uma situação de aprendizado para mim. Opa, essa situação está acontecendo porque eu ainda preciso aprender sobre essa temática. Então eu nem peço mais para Deus tirar, para a natureza tirar ou para aquilo se resolver. Eu peço que eu aprenda com aquela situação. Se tudo em torno de nós está relacionado com a realidade que nós criamos diante daquela situação. Então eu posso ver aquilo como um problema ou eu posso ver como uma solução. Da mesma forma que eu posso ver isso como um mal. E aí aqui ele traz o seguinte: o mal, sob esse ponto de vista, tem um caráter relativo e passageiro. É a condição da alma ainda criança que se ensaia para a vida. Pelo simples fato dos progressos feitos, vai pouco a pouco diminuindo, desaparece, dissipa-se, à medida que a alma sobe os degraus que conduzem ao poder, à virtude, à sabedoria. Antes de... Tem uma referência ali no livro novo que eu também quero trazer, mas tem uma outra aqui sobre essa realidade que a gente cria em torno de nós. Aí a gente volta com aquela noção de direito e de dever que eu trouxe lá no vídeo introdutório. E, gente, para vocês que estão acompanhando aqui há mais tempo, eu já pedi desculpa lá antes e esses dias eu ouvi o vídeo introdutório, ele tá realmente muito ruim, viu? Porque era o primeiro vídeo, eu ainda não tinha muita noção de edição, eu coloquei um ventilador atrás porque ainda não tinha ar aqui nesse espaço, mas tá uma tragédia. Hoje eu tô aqui com um calor danado porque eu quis gravar aqui no mesmo espaço, porque lá no fundo tá com mais barulho. O ar daqui estragou, ainda tá na garantia, vou pedir para dar uma olhada. Mas eu não me atentei, assim, não lembrei que o ar estava estragado, então eu teria que ter gravado mais cedo para estar mais fresco. E aí eu relembrando aqui do primeiro vídeo, tenham paciência aí comigo, se for divulgar para alguém, avisa que o primeiro vídeo estava ainda em treinamento do processo, agora os vídeos estão bem melhores, tanto de edição quanto de som. E lá naquele primeiro vídeo introdutório eu lembrei a noção de dever que Emmanuel traz, o Arthur Valadares fala em uma das palestras dele, que ele fala assim, né? Nas reivindicações atuais, a noção de direito é objeto de excessivas especulações. Sobreexcitam-se os apetites, exaltam-se os espíritos. Esquece-se de que o direito é inseparável do dever e até que é simplesmente sua resultante. Olha a sacada de Leon Denis, que você só tem direito a partir do momento que você tem o dever cumprido. E isso é fácil da gente pensar hoje. Põe lá 1900, 1800 bolinha. Daí uma ruptura de equilíbrio, uma inversão das relações de causa e efeito, isso é, do dever para o direito na repartição das vantagens sociais, o que constitui uma causa permanente da divisão e ódio entre os homens. O indivíduo que encara somente o seu interesse próprio e o seu direito pessoal ocupa lugar inferior ainda na escala da evolução. Você acha que inferior é aquela pessoa humilde, sem dinheiro, e humildade não tem nada a ver com dinheiro, né? Em inferioridade financeira e de aquisições, mas na verdade, baixo na escala de evolução, tá? É você que tá achando que os seus direitos têm que ser superiores aos dos outros. Pra gente já começar a caminhar para a finalização aqui desse capítulo, o Rafael, né, que reescreveu o livro, reescreveu este capítulo do livro novo, né, ele traz uma referência que eu achei muito legal, a pedido de Emmanuel, benfeitor Emmanuel, mediante mensagem enviada por intermédio de Chico Xavier,
um dos maiores filósofos espiritualistas dos últimos tempos, professor Pietro Ubaldi, discorreu em sua obra intitulada Problemas Atuais sobre a teoria da reencarnação em 2 grandes capítulos, de maneira magistral, demonstrando que a reencarnação é uma verdade biológica positiva, que hoje pertence já à ciência. É fato objetivo, independente das afirmações de qualquer escola ou religião. A gente está entendendo um pouco melhor como que as coisas estão funcionando, mas que já é uma verdade científica, né? E, Rafael, você teve uma sacada aqui, meu camarada, você pegou a energia de Leon Denis, assim, de uma tal forma, que ele fala assim, e o capítulo que ele reescreveu foi realmente bem curtinho. Outros autores já trouxeram muitas referências aqui, e ele foi muito sábio ao trazer essa parte, porque ele falou assim, de fato, poderíamos inundar esse singelo artigo com diversas pesquisas pós-Denis sobre a lei de reencarnação. Todavia, a mais importante de todas as mensagens que gostaríamos de dar ainda não nos é possível, infelizmente. Trata-se da resposta aos seguintes questionamentos. Senta, se você estiver em pé. Respira fundo e escute. Aqueles que creem na reencarnação estão vivendo como seres reencarnados? Foi um tapa na minha cara essa pergunta aqui. Os espíritas estão vivendo nas casas espíritas, no seu próprio lar e no mundo como seres reencarnados? O conhecimento adquirido da lei de reencarnação tem transformado o modo de se relacionar com o próximo e com a vida? Infelizmente, a grande massa reencarnacionista, e em nosso caso, os espíritas, vivem ainda imediatistas. Você está com problema financeiro? Você está com problemas na sua vida e você está sofrendo assim, que está impedindo a sua evolução, não quer dizer que não vai sentir dor, tá, gente? Mas você está desesperado? É a velha história do conhecimento que não se desce ao coração e que, portanto, não modifica a conduta do ser perante a vida. Espíritas que ainda vivem imediatistas como se não tivesse renascido e como se fossem realmente morrer. Se ninguém morre, gente. E aí aqui ele coloca o fato, né, que não quer ser generalista, que tem pessoas realmente com corações transformados. Contudo, existe ainda o homem, nesse movimento espírita cristão, que insistem nos movimentos das aquisições materiais a qualquer custo, na degradação do meio ambiente, na revolta pelo desencarne de um ente querido, na incapacidade de se relacionar com antigos desafetos e comparsas de passado. Enfim, de lidar com os desafios no quadro das expiações e provas inerentes à sua própria evolução. E aí a gente volta aqui, gente, que é assim, insiste nas aquisições materiais a qualquer custo. Não quer dizer que não precisa de aquisição material. A gente vive num mundo material, precisa dessa estrutura, precisa dessa luz, precisa desse celular, precisa da internet para eu colocar o vídeo para vocês. Na degradação do meio ambiente, a gente come a fruta do meio ambiente, a gente come o alface do meio ambiente, mas o problema é a degradação. Nós fomos criados para sermos co-criadores, regenerar, aprender a controlar a natureza, não é destruí-la. Na revolta pelo desencarne de um ente querido, não quer dizer não chorar pelo desencarne, não sentir saudade, não ficar vivendo o luto no tempo que deve ser vivido, mas a revolta, a incapacidade de se relacionar com antigos desafetos e comparsas do passado. Comparsas do passado. Então é aquela pessoa que você não quer ver pintado de ouro.
Onde está o aprendizado? Onde está a prática? E a gente finaliza com essa pergunta. As pessoas que creem na reencarnação estão vivendo como reencarnacionistas? Buscando a leveza do seu sofrimento e buscando amenizar o sofrimento do outro? Não é porque a gente entende que vai passar por dificuldades que precisa buscar sofrimento, que precisa falar que as coisas são assim mesmo. Não. A gente pode trazer leveza, tem de bom ânimo. Não é isso que Jesus nos ensinou? E a gente traz o trechinho que Leon Denis trouxe, que Rafael colocou aqui. De fato, todo mal é transitório perante a lei dos renascimentos. Transitório. Nada resiste ao abraço das causas e dos efeitos, onde, por medida de justiça, o próprio ser compreende a sua grande responsabilidade e busca realizar as devidas reparações sociais. A tarefa de hoje vai ser apenas refletir sobre essa pergunta. Você que já compreende a veracidade das vidas sucessivas, a realidade das vidas sucessivas, você está vivendo como um reencarnacionista? Escreva. Comente aqui se você quiser comentar, compartilhe com outras pessoas e te aguardo no próximo vídeo.